Deixa eu começar então. Pra te fazer uma canção de amor. Algumas coisas precisam ser ditas sobre essa questão aí da morte do Mr. Catra. E hoje o dia na internet foi de muita brincadeira, muita gente falando sobre como é que vai ser o inventário. Já circulou uma briga aí um vídeo de uma briga, o pau quebrando mesmo, uma briga enorme, e as pessoas colocando como se fosse já a disputa do inventário do Mr. Catra. Mas eu não vou falar com vocês sobre Mr. Catra ou sobre a pessoa dele especificamente, não. Isso é uma coisa que a gente deve respeitar. Era uma pessoa, um artista, eu praticamente não conhecia o trabalho dele, mas eu sei que é um artista muito conhecido e relativamente bem sucedido dentro daquilo que ele se propunha a fazer, pelo menos era conhecido, né? Tanto é que a morte dele acaba repercutindo muito. Merece o respeito como ser humano, merece o respeito por estar lutando contra uma doença terrível já há muito tempo, já vinha acompanhando essa luta aí contra essa doença há muito tempo. Mas tem uma coisa que diz respeito a gente aqui, que estuda o direito de família, que precisa ser dita, que é o que vem sendo noticiado. Bom, vamos imaginar então que o que está no noticiário realmente faça sentido. Que a imprensa, a mídia, de uma forma geral, está noticiando? Que ele deixou 32 filhos e deixou 3 esposas. E aí nós nos defrontamos, vamos imaginar, eu não conheço a realidade dele, mas vamos imaginar que realmente isso aconteça, realmente imaginar que uma pessoa tenha deixado uma quantidade grande de filhos e que tenha também mais do que uma esposa. Bom, primeira coisa que a gente precisa ter com bastante clareza. Com relação aos filhos, não há o que se discutir. Para efeito de herança, e veja bem, não estou falando do caso específico de Mr. Catra. Não conheço a vida dele, não sei se isso que é noticiado é verdadeiro ou se é simplesmente uma jogada de marketing. Eu não sei da vida dele. Mas eu estou trabalhando com uma perspectiva de alguém ter deixado mais do que uma esposa e ter deixado uma quantidade muito grande de filhos. Bom, primeira coisa que a gente precisa ter com bastante clareza com relação aos filhos, não há o que se discutir. Eles têm, desde a Constituição de 88, igualdade de direitos, independentemente de quem seja a mãe, independentemente se algum não é biológico, é fruto de adoção, de uma relação afetiva, qualquer que seja, se tomou como seu, que a gente chama de posse de estado de filho, né? E, independentemente de como ele passou a ser pai, se é filho, nós não podemos discutir origem, nós não podemos dizer nada, e nós temos que dizer o seguinte: é o princípio da igualdade. Nós não temos mais no nosso ordenamento jurídico, foi banido há muito tempo, a questão do filho legítimo, do filho ilegítimo, do filho adotivo, do filho biológico. Isso acabou, é filho, ponto. Mas enfim, então com relação aos filhos, não tem nenhuma dúvida. Os filhos... Ô Tiago, eu vou te chamar para participar aqui comigo. Rapaz, eu não posso perder não, peraí. Esse é o cara. E aí, Zé? Você tá bom, irmão? Como é que você tá? Tô aqui parado. Tá ouvindo bem aí? Tô parado aqui. Tá dando aula? Não tá tendo aula hoje por conta desse trânsito. Né? Estamos aqui agarrados. Mas tá aí na faculdade, né? Estamos aqui tá na luta. faculdade. Na labuta de... Tiago, olha só. Puxei essa live aqui pra gente conversar. Que bom que você apareceu. Para quem não conhece, o doutor Tiago Simões é uma autoridade do direito de família aqui do Brasil, um dos maiores nomes. A obra dele sobre partilha de bens é uma obra de referência. Está terminando o pós-doutorado dele agora lá em Portugal. Já terminou? Terminando, agora só falta defesa.
Falta defesa, pois é. Falando sobre pacto antinupcial? Isso aí. Pacto Questões antinupcial. antinupciais. Os acordos pré-nupciais, não é isso? Isso aí. Maravilha. A gente está ansioso por esse livro, esse doutorado, esse pós-doutorado aí tem que render um livro. A gente está ansioso para que ele seja logo lançado, porque com Vamos certeza tentar. vai ser mais uma obra sua de referência aí, né? Tiago, a gente estava conversando aqui, rapaz, essa questão aí, vamos supor que alguém tenha falecido deixando 3 esposas e 32 filhos. Grande catra, né? Bom, hipoteticamente, né, que a gente não tem como garantir que isso, né, porque a gente acompanha as notícias pela mídia, a mídia diz que era assim, mas eu não posso afirmar, né? Mas o que você acha aí, rapaz? A gente estava falando aqui que com relação aos filhos, não tem a menor dúvida, né? Os filhos vão receber o seu quinhão hereditário normalmente. Agora, teve um problema, Tiago. O CNJ recentemente proibiu os cartórios de registrar as uniões poliafetivas. Certo. E agora, qual das 3 esposas aí seria a esposa que receberia a herança? Como é que ficaria essa guerra aí, Tiago? Zé, a situação, cara, ela é bem comum e nós não temos um respaldo legal para isso, né? O que eu acho que vai acabar acontecendo, que falando no plano bem hipotético das coisas, é que uma delas possivelmente deve ser reconhecida como companheira. E aí, como é que você vai fazer com as outras 2? Vai relegar as 2 como concubinas? Você vai... Pois é. É uma questão. E aí você poderia até enfrentar uma outra hipótese. As 3 sabiam da existência do relacionamento. Como é que você vai aplicar uma eventual putatividade nessa primeira que se socorreu ao judiciário? Porque nós não estamos falando aqui de união paralelo, de união de concubinato, aquele concubinato espúrio, aquela coisa que... Não. Nós estamos supostamente... Exatamente. Nós falando de poliafeto no sentido mais como vem sendo utilizado, né? De uma relação aceita, não é nem tolerada, é uma relação vivida e aceita, normal, pelo menos é o que a gente recebe aí da mídia, né? Então, relação que seria aceita. Mas o CNJ diz, olha, essa relação não pode existir. E aí, como é que faz? Porque quem seria, né? A Lídia está falando que o ânimo de formação familiar existe nas 3 uniões. Pois é, mas o CNJ está dizendo que não pode ser. E aí? Rapaz, talvez é uma questão interessante porque eu fico pensando sempre da seguinte forma. Lembra que um tempo atrás começaram a falar na figura dos contratos de namoro? Sim. Criou-se uma divergência muito grande no plano doutrinário, que se o contrato de namoro teria o condão ou não de impedir que o relacionamento se transformasse numa união estável. E é assim, até por uma questão de justiça intelectual com aquilo que eu já publiquei, lá atrás eu entendia e continuo entendendo o seguinte: um pedaço de papel não tem como impedir que um fato aconteça. Eu concordo com você. Por mais que você tenha aí, Zé, por mais que você tenha uma situação dessa como a do Catra, em que as pessoas sabem que isso aí o CNJ proibiu. Agora, você tem uma situação muito, muito gênese, porque ao mesmo tempo que o CNJ proíbe o registro, nós não estamos tratando de registro, nós estamos tratando de uma situação fática, de uma situação vivida por 4 pessoas, e acho que até a última conta eram 798 filhos, não é isso? Ou algo aproximado daí. Mas é uma situação... Um dos motivos que eu respeito o Catra é que ele tem mais filhos do que eu, né? Então... E, cara, é uma questão interessante que isso eu acredito que isso vai acabar chegando, muito possivelmente, deve acabar chegando, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, ao tribunal, e ali dentro do tribunal nós vamos ter algum novo paradigma para tentar, pelo menos, firmar um posicionamento, porque se nós formos levar essa situação ao pé da letra,
nós teríamos ali 3 relacionamentos que não seriam, dentro do nosso ordenamento hoje, albergados como família. Se nós mantivermos se a gente for seguir tradicional. Se a gente for seguir o direito de família clássico, mais formal, nós vamos ter a seguinte situação. Nós vamos ter, uma delas seria a companheira, a cônjuge, ou enfim, a gente não sabe exatamente qual é a relação. Essa aí seria garantido direitos sucessórios, tudo direitinho. Bom, só que a gente também tem o seguinte, nós temos 2 outras relações, se a gente for seguir o direito clássico, nós vamos ter essas outras 2 relações nas chamadas uniões de fato. Vamos voltar na era pré-Constituição de 88 e vamos ter que encarar aí a inexistência de presunção na formação desse patrimônio. Nós vamos ter que partir para a prova da contribuição direta na formação, quase que pré-súmula 377, né? É uma situação inusitada. Eu estive lendo hoje, você sabe que eu sou fã dele também, o professor... Opa, caiu, voltou. Eu estive lendo aí uma postagem muito interessante que o professor Conrado Paulino fez hoje no Instagram dele, e não tem como a gente discordar dele. Ele fala que está na hora da gente aproveitar isso aí e lançar um novo olhar sobre o direito de família, né? Porque eu estou vendo aqui o João... O Catra, ele vai acabar provocando, não sei se ele vai gerar essa mudança de paradigma, mas pelo menos que ele vai provocar o debate agora de uma forma muito mais assintosa, eu não tenho a menor sombra de dúvidas que isso vai ser gerado. Vai ser gerado com toda certeza. Eu particularmente acho que o direito positivo, apesar da gente saber que a gente ainda está guiado aí pelo princípio da monogamia, isso tudo, ok, tudo bem, mas a realidade está aí, batendo na cara da gente, né? E essa situação, pelo que eu estou vendo aqui, pelo que eu li na imprensa, pelo que o pessoal que está aqui na nossa live está comentando, ele morava junto com essas 3 pessoas. Aí eu pergunto, se ele morava junto com essas 3 esposas, por que uma esposa só teria direito sucessório? Qual é o critério de justiça para a gente aplicar nisso? Aquela que formalizou uma união com a aceitação das outras, eles tinham é uma coisa complicada, né? Eu não sei se aí a gente teria também a possibilidade de dar uma viajada aqui bem distante, mas como é que você vai amanhã ou depois impedir algum tipo de direito? Nós vamos fazer o quê? Igual você falou, nós vamos voltar lá para o período pré-Constituição e nós vamos colocar 2 dessas companhias, dessas parceiras de vida, nós vamos reduzi-la às prestadoras dos serviços domésticos, como o STF falava na época, que a concubina é a prestadora, é a mulher dos encontros velados e a prestadora do serviço doméstico. Então, vamos dar uma indenização com base em salário mínimo pelo tempo de convivência e aí vamos deixar que ela se resolva lá numa vara cível, à luz do direito das obrigações. É uma situação bem estranha, porque a gente foge de todas aquelas previsões que a jurisprudência dá. União paralela, mas quando há a presença de boa-fé por parte de uma delas. Né? E aí sim, João, tinha isso mesmo. Ô João, a concubina, que concúbitos, né, aquela que dividia a cama ao final da relação, como a família era exclusivamente matrimonial, só podia ser formada a partir dos sagrados laços do matrimônio, ela não tinha direito à herança, ela não tinha direito à partilha de bens, ela não tinha direito a alimentos. Ela viu uma relação ilícita no direito. Então, para evitar qualquer problema, o que eles faziam? Quando havia questão de patrimônio, faziam uma dissolução de sociedade de fato. Que era aquele mesmo juiz que ia julgar uma causa empresarial, né, que ia dissolver um botequim de banana, com aquela mesma sensibilidade que ele dissolvia uma sociedade de vender banana, é que ele dissolvia uma família, porque nem era considerada família. E aí a concubina, aquela que dividia o leito, recebia uma indenização por serviços prestados. Quer dizer, qual é o serviço prestado por alguém
que divide a cama, né? É uma coisa assim indigna para a mulher, tão indigna, e há tão pouco tempo, né, Tiago, que a lei dos conviventes, por exemplo, só entrou em vigor em 94, a primeira 94, lei. a primeira Tímida. foi em 94, dezembro de 94, depois veio a de 96, e cheio de buracos, cheio de falha, que depois foi um pouquinho melhor aperfeiçoada com o atual Código Civil, mas a coisa tem essas brechas ainda, porque é o que a gente comentava, todas as possibilidades que nós temos hoje em sede jurisprudencial para possibilitar esse reconhecimento das relações do CATRA, todas elas estão afastadas pela própria natureza do relacionamento. Não há ali uma, entre aspas, sendo enganada pela outra, as três sabiam da existência, as três coabitavam no mesmo espaço físico, juntamente com os 798 filhos que ele deixa. E aí, como é que você faz? Talvez, essa semana passada agora, eu conversando com os alunos aqui aqui na UVV, eu me lembrei de um caso que foi julgado em 2007, 2008, acho que mais precisamente 2009, no TJ do Pernambuco, que é o que eu costumo brincar com os meus alunos, do caso do fenômeno Coca-Cola. Como? Eu não ouvi direito. É o caso do fenômeno Coca-Cola. Foi uma pessoa que no estado de São Paulo, ele durante 23 anos foi casado, né, foi promovido a um cargo de gerência na Coca-Cola do Brasil, foi promovido para assumir essa gerência na região Nordeste, foi para a cidade de Recife, só que ao mesmo tempo em que ele era casado há 23 anos, ele tinha uma família paralela há 21, as duas com filho. Há 21. Então havia um hiato aí de 2 anos, e ele consegue ir para a cidade do Recife, no mesmo quarteirão, em duas extremidades, ele aloca cada uma dessas famílias. E ali facilitou. De 6 a 7 anos. Aí vê o que eu carinhosamente chama esse camarada de caso do fenômeno. É sério. O que aconteceu lá? Eles partiram para uma triação. Olha, não tem como... Na época foi um divórcio e, paralelo, foi um reconhecimento de união estável putativa. Então, vamos dar uma triação, porque os patrimônios se misturam tanto, a contribuição de um na vida do outro é tamanho, que nós não temos como impedir de reconhecer que, além de um casamento, havia também uma situação fática muito consolidada. Esse caso do CATRA, a coisa vai mudar um pouco de figura por conta dessa questão sucessória. Sim. Agora, e se todos os filhos forem maiores e capazes? Será que fazendo isso por uma escritura pública, isso não poderia também ser atribuído numa situação de cessão de direitos hereditários para essas duas que eventualmente ficarem fora? Olha o problema que a nada nos deixa. A gente fala, por exemplo, outro dia eu estava falando da multiparentalidade, pluriparentalidade, como preferem alguns, e a gente fala assim, as consequências jurídicas disso são absolutamente impensáveis. A gente não sabia de nada, a gente não sabia que daqui a uns dias ia estar conversando sobre o Mr. Catra, né? E essa questão sucessória, da possibilidade, né, dessa questão sucessória. Agora, eu te pergunto, Tiago, se esse camarada deixou um testamento, como é que fica aí? Tá bom. Vamos ter que ver aí qual é a parte do patrimônio que ele tinha para respeitar a legítima dessas pessoas. Aí a gente volta no ponto desde o início, quando eu participei. Questão dos filhos a gente não discute, porque filho é filho e aí não interessa. Acabou, tem o direito garantido, acabou a igualdade, enfim. Mas e uma dessas mulheres que eventualmente se mostrarem como prejudicadas? Como é que eu vou garantir a legítima dessa sobrevivente? Pois estou falando aqui, é impossível. Eu juro que eu queria entender como passar na cabeça do julgador para enfrentar esse problema, porque a coisa vai ser nova, a coisa vai ser bem inovadora. E você pode saber que vai ter crítica e vai ter aplauso dos dois lados. Tanto dos na verdade, a gente não sabe, na verdade, a gente não sabe se em concreto, sequer se esse caso vai ser levado aos tribunais, né?
Porque a tendência, no caso desse, se essas pessoas, se esse camarada conseguia viver em harmonia para ter 3 sogras, né, concomitantemente, 3 esposas, 3 sogras concomitantemente, eu imagino que ele tenha já preparado o terreno aí para um eventual acordo, né? A gente imagina, ele era formado em Direito, pelo que a gente ficou sabendo aí, né? Sim. Era formado em... Era colega nosso, mas não exercia. O que eu ouvi hoje de manhã aqui na faculdade, teve um colega que falou, o Catra morreu, vocês viram e tal. Aí até um colega que dá aula aqui de História do Direito, Rafael, o nome dele, ele falou o seguinte, rapaz, o Catra, vamos ver se o Catra era uma espécie de Tito, o antigo ditador lá da Iugoslávia, que enquanto ele estava vivo, ele conseguiu segurar 6 repúblicas dentro de um país só. Depois que ele morreu, a coisa desandou, e aí foi uma querendo proclamar a independência até pouco tempo atrás, com Guerra da Bósnia e tudo. É uma comparação bem feliz, mas eu acredito, Zé, que essa situação aí, cara, ele deve ter deixado a coisa bem encaminhada. A gente imagina que sim, mas a gente imaginando que não, imagina, né? Quantas consequências, quantos reflexos, quantas implicações, né? Outra coisa, Thiago, que eu vi circulando aí em torno de meme, né? Que a reforma previdenciária, se não foi, agora não vai, porque o Catra agora vai quebrar a Previdência só com a quantidade de dependentes que ele deixou. Se não for, não passa mais não. Agora não vai mais. É uma boa oportunidade para resolverem a reforma da Previdência agora, antes que quebre de vez. Porque a quantidade de beneficiários que vão aconteceram agora esses dias, né? Enfim, agora, muito salário mínimo aí que vai ser pago, né? Ô Zé, agora você imagina esse camarada, como é que, do mesmo jeito que nós estamos aqui, deve ter colegas nossos aí no Brasil inteiro discutindo ou pensando, ou refletindo nessa situação de questão sucessória do Catra. Você imagina o que esse cara não deve estar no outro plano, já olhando para baixo, falando o seguinte, olha o problema que eu deixei para vocês aí embaixo. Com certeza. Mas são essas coisas que fazem a gente refletir, né, Thiago? Porque se essas coisas não acontecem, o direito fica, né? Essa estabilidade. Aí não é nem estabilidade. Não é nem estabilidade, é monotonia, né? É estabilidade. A gente precisa, de vez em quando, de estar com uma situação dessa, porque a sociedade está aí. Eu sempre falo, quando eu vou falar sobre as 5 competências do advogado de família, aliás, dividimos uma mesa uma vez falando sobre isso, eu sempre falo que uma delas é a capacidade da gente entender que a família é a célula-mãe de uma sociedade, mas de uma sociedade em constante mutação, né? A sociedade está o tempo todo se modificando e o direito precisa dar respostas, né? A função do direito é dar respostas, já que o processo legislativo, o processo de construção das normas, ou mesmo da formação da jurisprudência, para quem segue outro sistema, né? Dos precedentes, enfim, isso leva tempo e a sociedade não espera. A sociedade anda mais rápido do que isso. Então essas discussões são saudáveis porque estimulam realmente a pensar, porque se nós estamos falando da situação do Catra, mas na verdade a gente sabe quantas situações dessas já estão acontecendo no Brasil, não é não? Com toda certeza, com toda certeza. E a minha maior preocupação, eu sempre utilizei muito o Catra como grande, assim, eram alguns exemplos, mais um tom mais de brincadeira, mas que no fundo a gente sabia que de fato tinha muita coisa com direito de família, igual eu costumava chegar em sala de aula e falar o seguinte, você quer entender como é que funciona uma família um pouco mais avançada para o seu tempo, você vai no YouTube e joga lá 90 dias com Catra. São 3 vídeos de mais ou menos 40, 50 minutos, em que você vai ver ali dentro alguns princípios constitucionais lá do 226 sendo empregados. O maior exemplo que o Catra me dava era do que é paternidade responsável. Sim. Fez, assume. Entendeu? E aí, assim, talvez a gente levando a coisa assim para um lado mais sério agora, talvez a contribuição que ele vai nos deixar é de provocar esse debate, porque
Nós temos aí uma questão sucessória que há pouco tempo atrás ainda se discutia se o cônjuge era ou não herdeiro necessário, se o cônjuge deveria ou não participar da distribuição da herança, se a comunhão parcial de bens entrava ou não, aonde entrava, nos bens comuns, nos bens particulares. Agora o Catra vem para romper com qualquer outro tipo de discussão. Ele vai levar essa discussão sucessória para um outro plano. O que Sim. eu acredito que vai ser feito num primeiro momento, vai se tentar equalizar a coisa, para evitar que eventuais discussões venham a ser geradas. Agora, se eles quiserem levar, se pegarem um bom advogado, até para você tentar firmar um precedente e levar isso até o STJ, para o STJ tentar firmar um precedente, a chance é muito grande de você fazer esse reconhecimento concomitante de relações de família no plano sucessório, não apenas no plano da dissolução do relacionamento ainda em vida. É claro, porque tem uma coisa também no nosso ordenamento jurídico, né, que é essa questão da diferença que a gente tem quando fala de um término de uma relação, quando esse término é por morte e quando esse término é por uma dissolução. Né? Os dois continuam vivos. Isso é uma coisa que a gente fica meio que de cabelo em pé também, né? E isso é uma outra coisa que precisa ser repensada no nosso ordenamento, e não tinha que ser via jurisprudência, porque via jurisprudência a gente está vendo que tem acontecido algumas coisas. O próprio Supremo, quando agora declara aquilo que todo mundo já sabia, que é a igualdade da concubina, da companheira com a cônjuge para fins sucessórios e tal. Mas nossa legislação está meio século XIX ainda, não é não? O que você acha? Bem engessada. Tem coisa que a gente para olhar no Código Civil ainda, que ainda tem partes ainda que faz uma diferença de tratamento entre filho biológico e filho adotivo, por exemplo. Que o legislador ainda insiste em ficar fazendo a repetição por conta de um vínculo ou outro. Eu não sei, Zé, eu tenho, ao mesmo tempo que eu tenho certas esperanças de uma modificação legislativa, tem hora que a gente vê as coisas acontecendo e fica bem... tá parecendo mais do mesmo, né? Eu estava comentando com a Dona Maria esses dias em casa, não sei se ela está assistindo. Meu amor, Dona Maria é você, hein? Eu acho que ela passou por aqui, eu não tenho certeza não. Acho que eu vi passando por aqui. E eu falava com ela o seguinte, o que me deixava bastante assustado, né, no período que eu estava lá em Portugal, é que eles ainda não reconhecem a união estável como algo que nós temos aqui no Brasil. Eles ficam assustados quando a gente fala nessa possibilidade de você ter uma separação de fato, e nessa separação de fato uma pessoa poder iniciar uma outra relação de família. Eles olham para a gente assim, vocês são meio malucos, como é que vocês fazem uma situação dessa? Porque lá é união de fato. Peraí, você está me trazendo uma informação que eu estou vendo. Portugal não reconhece a união estável? Não tem. Lá eles têm a união de fato, que é a união de cama, leito e mesa. É o concubinato. É um concubinato. E aí eles têm uma legislação própria, legislação essa que foi reconhecida agora no começo dessa década, salvo engano foi 2012, 2011, que nos remonta muito àquela ideia ainda de concubinato puro, pré-constituição. Sim. Tem coisas que o Brasil, a gente olha, nós estamos muito na frente do que eles. Mas então, aí também a gente, quando olha na Argentina, aqui a gente vê que em muitas... Enfim, é isso mesmo, né? Cada um vai se equilibrando de acordo com a sua realidade social, né? Talvez o próprio fato do europeu já ter uma forte influência cultural da Igreja Católica, né? Eu não estou falando de religião, eu falo de cultura, né? E é uma bobagem, eu vejo muita gente querendo negar a influência das religiões na cultura. Isso é uma bobagem, uma estupidez, porque interfere na forma de pensar assim, enfim, não é problema nenhum com relação a isso. Mas, enfim, a gente vê que essa conformação cultural... Você está saindo aí, né? Você está vendo que está... Eu vou, porque daqui a pouco vai estar tocando o sinal aqui, eu vou ter que ver como é que vai ficar a confusão aqui para o segundo horário, se vai ter aula, se não vai ter.
mas uma pena. O papo tá gostoso. Queria ficar um Rapaz, pouco precisamos repetir isso, hein? Já Vamos. fizemos já fizemos na CBN, já fizemos Vamos. no Tribunal de Justiça. Precisamos usar mais esse recurso aí para conversar mais, né? É sempre um Beleza. prazer falar contigo. Tá bom, Abração, meu querido? amigo. Grande abraço. Um abraço na Dona Maria também, viu? Um abração. Tchau, Zé. Tchau. Foi ótimo conversar com vocês sobre isso, discutir um pouco. Claro que não há uma saída, uma solução. Ninguém tem a verdade absoluta nisso. Mas eu recomendo a todos vocês que deem uma olhada lá no Instagram do professor Conrado Paulino. Ele fez umas observações muito interessantes sobre o tema e que eu endosso, apoio muito o que ele colocou. Vai lá no Conrado Paulino, que vale a pena. Espero que vocês tenham gostado aí da gente tentar conversar a utilização dos recursos. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço e até a próxima, hein? Tudo de bom para vocês. Valeu!